Olá, alunas, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo de noite, tá? Estamos voltando. É, Eu peço desculpas para vocês por esta pandemia, por esta situação. Entendo perfeitamente a dificuldade de vocês com relação à disciplina, tá? Não é uma disciplina muito fácil de compreensão presencial e ainda mais à distância, né? Pela internet, a forma como a gente vem tentando conduzir as aulas, mas pode ficar tranquilo, ninguém vai ser prejudicado, tá? Mas eu peço o esforço de vocês, peço a atenção de vocês, tá? Para as atividades aí. Só gostaria, falei para algumas alunas no privado, pelo WhatsApp, mas agora eu quero dizer oficialmente para vocês o nosso processo do nosso artigo, né, que nós começamos a levantar. Algumas alunas começaram depois e estão com dificuldade da construção do tema, da construção do problema, na localização das bibliografias. Então eu queria dizer para vocês que a gente vai retomar o artigo no próximo bimestre e vocês vão me enviar pelo e-mail, tá bom? Eu peço que vocês me enviem pelo e-mail, tá? Porque pelo WhatsApp está muito congestionado, eu tenho recebido muitas mensagens devido ao meu trabalho e o período eleitoral, tá? Então eu peço a vocês também que por gentileza, me envie por e-mail com a sua devida identificação e não pode perder o prazo. Talvez tenha que mandar também pelo Jacad, mas eu vou fazer o possível para que vocês possam conseguir me enviar pelo e-mail, tá bom? Então, qual é a nossa avaliação? A avaliação vai ser uma prova valendo 7, mas esse trabalho que vocês vão me encaminhar, tá? Vou repetir, que é o tema, o problema e os 3 autores que vocês vão fazer um resumo do que eles falam a respeito do tema que vocês escolheram, tá bom? E me mandarem. Quem já mandou, tudo bem, tá? Quem já mandou, maravilha, tá? Quem quiser refazer as observações que eu já falei aí para algumas aí, façam e me mandam. Vocês vão responder, gente, estas questões aqui no caderno, aí no computador, vão responder para que vocês possam estudar, tá? Para a nossa prova. Tá joia? Então a primeira pergunta, o que é um artigo científico? Lá na nossa folha, no nosso material, nós já colocamos bem claramente o que é artigo científico, né? Eu acho que eu já até enviei para vocês já, tá? Se eu não enviei, eu vou enviar novamente, mas está bem explicado o que é artigo científico, vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá? Para que vocês possam conseguir estudar para a prova, tá? Então, os artigos científicos são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constitui matéria de um livro. Permite ao leitor repetir experiências mediante a descrição da metodologia empregada no processamento utilizado dos resultados obtidos. Tá? Em resumo, o artigo é um tema, um assunto que você vai se apropriar dele para que você possa se aprofundar neste tema, tá? Argumentando e fundamentando na visão dos autores. Tá? Então tá aí a resposta do que é artigo científico. Tá? A outra pergunta, descreva qual é a estrutura de um artigo científico. Que estrutura é essa que nós estamos nos referindo? Vocês se lembram, né, que o artigo ele é composto de elementos, primeiro dados tema, né, do tema dele, e depois dos autores que vão escrever este artigo. Então tudo isso precisa ser identificado. Deixa eu abrir aqui que eu quero mostrar na prática para vocês, né? Mas a primeira coisa que nós temos é o tema do
abordado, né? O tema do objeto de pesquisa, tá? Vamos ver aqui, só rapidamente aqui. O computador está meio lento, não quer trabalhar hoje. Vamos lá. Vai, criatura. Isso, tá aqui. Olha, desenvolvimento infantil, tá? A importância das atividades operacionais na educação infantil. É a primeira parte da estrutura de um artigo, tá? Qual é a segunda parte importante do artigo? São os autores, tá? Autor ou autores, pode ser um ou dois, tá? Qual é a terceira parte importante do artigo? Tá? É o resumo. É o resumo que vai fazer a apresentação, né, vai fazer um resumo geral do assunto, do tema abordado, para que as pessoas tenham interesse de continuar lendo, né? Eu sempre digo que o resumo é a parte onde você vende o seu produto. Se você tem uma apresentação muito fraca, as pessoas não se interessarão pelo tema, né? Então, o que vai fazer a diferença é um resumo bem apresentável. A outra parte muito importante é a estrutura aqui das palavras-chave, né? Por que palavras-chave, né? Porque são palavras fundamentais e centrais que serão abordadas dentro do nosso trabalho. Então tá aqui, podendo ser de 3 a 5, né? Tem gente que coloca até mais, mas na minha sugestão, de 3 a 5 palavras-chave, tá? Qual é a outra parte importante? A introdução, né? Que é o início, né? Que faz aquele começo, tá? Não é diferente do resumo, né? Aqui é onde você vai introduzir o assunto, né? Então, para vocês terem essa visão aí da estrutura. Depois vem as seções, né, que são os tópicos e subtópicos, né? Considerações finais, tá bom? Do artigo, que é a parte onde você vai concluir, né, a sua ideia. Essas são as considerações finais. E as referências bibliográficas, tá? Ou referências, né? É melhor colocar referências, que são os autores ou sites que vocês utilizaram para a fundamentação teórica do artigo. Então, isso aí são o que nós chamamos de estrutura do artigo científico, tá bom? Qual a recomendação para o tamanho do resumo, tá? Recomenda-se até 250 palavras, né? Aonde que você conta as palavras? Aqui no Word você consegue olhar aqui, tá vendo? Ó, 110 palavras, tá vendo? Ó, 110 palavras. Então, 250 palavras fica um resumo até, sei lá, a gente coloca em meia lauda, é muito, né? Mas um tamanho aí razoável, tá joia? Então, vamos ainda aqui, o que são palavras-chave. Já expliquei lá, né, que as palavras-chave, elas são os tópicos centrais da nossa do artigo. É aqui que vocês vão defender o seu artigo, mostrar a importância dele. São essas palavras que serão encontradas dentro do artigo, que serão debatidas, são tópicos centrais dentro do seu artigo. E, inclusive, se ele fosse publicado em algum site, né, na internet, através destas palavras-chave, o Google consegue encontrar, né, todos os artigos que se aproximam do seu, né, porque tem essas palavras-chave. E talvez o seu seja o próximo, né, seja ou o primeiro, né, por conta dessa localização através de palavras-chave. Por isso que no Google, quando você coloca algum assunto, né, coloca ali a palavra que você quer fazer a busca, ele já entende que isso é uma palavra-chave. Bom, explique com suas palavras o que é problema na abordagem do artigo.
aí que mora a questão, porque muitas pessoas não conseguiram assimilar isso, né? E eu já deixei bem claro que problema não é problema. Problema é um ponto de interrogação, é um questionamento que se faz dentro de uma área de conhecimento que você pretende responder, né? Então, quando a gente pergunta, então, quais as influências do funk na educação sexual das crianças? Um exemplo, né? Qual a influência do funk na educação sexual das crianças? Quando eu estou perguntando qual a influência, existem vários fatores que podem influenciar na educação sexual das crianças e adolescentes, né? Então, aí eu preciso fazer o quê? Qual que é o meu objeto de pesquisa, então? O funk enquanto influência, né? Então, o meu problema tá? Outro problema, por exemplo, né? Como utilizar a música na educação dos autistas, né? Como eu posso utilizar a música como recurso, né, de ensino para os autistas? Então aí tá outro problema, uma pergunta. Agora, o que tem que ficar muito clara o que eu ainda não coloquei aqui, e já vou colocar aqui também, o que é delimitação, né? Deixa eu já colocar aqui para vocês responderem, tá bom? O que é uma delimitação de tema? Tá? Ó, o que é delimitação de tema? Problema. O que é delimitação de tema problema? É quando eu tenho autistas no mundo todo e eu não posso estudar o mundo todo. Eu tenho autistas no Brasil, mas eu não consigo fazer uma pesquisa dos autistas do Brasil. Eu tenho autistas no Mato Grosso do Sul, mas eu não consigo fazer uma pesquisa e desenvolver o meu trabalho com autistas do Mato Grosso do Sul. Eu tenho autistas em Carapó, já delimitou isso, compreende? Então, quando eu quero fazer uma pesquisa direcionada, eu vou fazer para a escola tal, para a PAI, para autistas de 8 a 15 anos. Então, eu estou delimitando, percebem? Tá? Então, qual a influência da cantiga de roda na educação infantil da creche Frei Mateus? Então, eu estou delimitando, eu vou estudar aquele grupo, tá? Daquela creche. Isso facilita, isso é delimitação. Espero que vocês tenham entendido, mas podem fazer outras pesquisas aí no Google, tá? A coleta de dados é exatamente aquela parte em que nós vamos em busca das informações de pessoas, livros, materiais que estão relacionados ao meu tema que eu escolhi. Então isso é coleta de dados, tá? Seja questionário, seja livros, seja jornais, sejam fotografias, sejam depoimentos através de entrevistas, né? Isso é coleta de dados. As fontes bibliográficas também estão relacionadas aí, que são os materiais, né? Livros, revistas que vão fundamentar o meu artigo. Descreva quais informações devem constar na metodologia, né? A metodologia é como você vai desenvolver a sua pesquisa, o seu artigo, como que você vai aplicar ali, como que você aplicou, como que você conduziu a pesquisa, como que você coletou os dados. É aqui que você vai descrever, né, a metodologia. O que é fundamentação teórica no artigo? Né? A fundamentação teórica é utilizar autores que escreveram sobre aquele assunto e você agora vai pegá-los e vai pegar a visão de um em paralelo com o outro e vai colocar no seu trabalho. Por exemplo, no ponto de vista de X, né, o autista sofre maior influência devido à ocorrência tal, tal, tal. No entanto, Y afirma que. Isso é fundamentação teórica.
tá? É você utilizar as visões, né, o que os autores falam e colocar no seu trabalho. O que é delimitação do tema, já falei, né? E aí vocês vão responder esses questionários para que vocês possam estudar para a prova, tá? É claro que a gente pode reformular estas questões aqui, mas nós não queremos complicar, nós queremos que vocês aprendam. Então, repito, o trabalho, tá? Vocês vão me entregar, que vale 3 pontos, vão me entregar no dia da prova, tá bom? No dia da prova, quem já entregou, maravilha, quem não entregou, entregue prazo máximo, tá? Não tem mais do que isso no dia da prova, e respondam essas questões para vocês também fazerem as provas, tá bom? No mais, muito obrigado, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.